Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Só esperar o Fernando colocar ali a apresentação para poder facilitar um pouco mais. Eu vou tentar ser bem assim, objetivo, não falar nada muito técnico, apesar de ser biólogo e clínico em cosmetologia. Vou tentar ser bem prático, né? E explicar um pouquinho para vocês sobre pele, como é que funciona esse mecanismo, como é que o cosmético age na pele. Aí a gente entra no glúten e explica o que pode acontecer, o que não pode acontecer, as controvérsias que existem. Vou falar um pouquinho sobre fotoproteção também, que é interessante o pessoal saber como é que o sol pode... Pode passar. Pode passar. Bom, a pele, ela é o maior órgão do corpo humano, né? É muito grande. Ela tem, se a gente for tirar a nossa pele toda e esticar, ela dá em torno de 2 metros quadrados. Isso é claro que depende da pessoa, né? Um mais obeso, por exemplo, vai ter bem mais pele, um mais magrinho, menos pele, mas na média ela fica de 2 metros quadrados, o que dá em torno de 15% do nosso peso corpóreo. A pele, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida na epiderme e na derme. A epiderme é a camada mais superficial, é aquela que a gente observa. A derme é a camada um pouco mais abaixo. Essa camada que está aqui, ó, até aqui assim. E a última, onde tem essa camada de gordura, é a hipoderme, ela não é classificada como pele. Tá? Nessa última camada aqui, a hipoderme, é onde age, por exemplo, a celulite. Tá? Por isso que é muito difícil de tratar ela. A renovação da pele, ela acontece a cada 30 dias. Então, em 30 dias, 28, 30 dias, nós vamos ter a nossa pele totalmente renovada novamente. Unhas, cabelos, são apêndices da pele, ou seja, fazem parte da nossa pele. E aí a gente tem na pele as glândulas sebáceas, tem os pelos, né, o folículo piloso, as glândulas sudoríparas, e aqui embaixo onde tem a artéria, as veias, dentro da hipoderme. Na derme já chega vasos sanguíneos. Eu vou explicar daí então para vocês o que pode agir com o cosmético, processo alérgico e tal. No cosmético, só passou, só lavou o cabelo, já ficou vermelho, criou bolha, né? Porque ela age aqui, ó, na derme, tá? Onde já tem os vasos, né? Como eu falei, então, a hipoderme não faz parte da pele. Ela é formada pelo aquele tecido adiposo, ou seja, aquela camada de gordura que a gente tem. Tá? Ela aumenta em espessura conforme o peso corpóreo, quantidade de gordura que a pessoa desenvolve ao longo. Né? Funções da pele são várias. Tá? Termorregulação é um meio para nós eliminarmos toxinas. Então, o suor está eliminando toxinas, minerais. Aqui na eliminação de toxinas e do suor, nós podemos ter a hiperidrose e a bromidrose. A hiperidrose é aquela pessoa que soa demais, ela está nervosa, está suando, até mesmo parada ela soa muito. Hiperidrose. E a bromidrose é causada pelo suor em contato com bactérias, aí forma aquele cheiro. Geralmente todo mundo vai ter um pouquinho de cheiro com o suor, né? Mas a bromidrose é aquela coisa muito forte, tá? Então tem tratamentos para isso. A pele é que dá a nossa coloração. Então, por meio dela, os fenótipos que a gente tem, então de 1 a 6, vai dizer se a gente é ruivo, branco, claro, negro, mestiço e assim por diante. É ela que faz a síntese de vitamina D. Então, ali 10 minutinhos no sol, 10, 15 minutinhos, suficiente para sintetizar a vitamina D. Ela também faz proteção e sustentação. E é o principal órgão com o meio exterior, né? É ela que é o nosso para-choque, ou seja, é ela que está dando o primeiro contato com o meio. Reflete sentimentos, emoções. Então, fiquei nervoso, fiquei vermelho, começa a suar, os pelos começam a arrepiar no frio,
Então, ela apresenta, ela mostra e demonstra aquilo que a gente está sentindo naquele momento, né? Dor, frio, calor, é uma via de administração de fármacos. O último ali mostra alguns medicamentos e a tendência para futuro medicamentos administrados a partir da pele também, né? Tem absorção. De tipos de pele, nós vamos falar um pouquinho de fotoproteção ali. Então, o fototipo do tipo 1, aquelas pessoas muito brancas, elas não conseguem bronzear nada, pouquíssima coisa, e elas se queimam muito, ficam muito vermelhas. Essas pessoas geralmente são aquelas ruivas, né, ou os albinos. O fototipo 2 são a pele branca, pessoas loiras, a pele queima facilmente e bronzeia um pouquinho. O tipo 3 são pele branca também, cabelos castanho escuro e tem uma facilidade grande de bronzear e não vai queimar muito também. Do tipo 1 ao 3 é considerada a pele branca. O tipo 4 é aquele pele mais bege, onde ali entraria os índios, os mestiços. Aí tem o fototipo 5 e o 6 são os negros. Negros vai de 4 a 6. O Brasil é predominado de 3 a 4. A exposição solar. Nós temos 3 raios solares, UVA, UVB e UVC. O raio UVA é aquele que vai dar o bronzeamento. E os raios UVB é o que vai causar a queimadura. Os raios UVC, para nossa alegria, eles são filtrados pela camada de ozônio, porque senão a gente estaria fritado, né? Não teria como sobreviver com ele. O UVA é o que causa o melanoma, que é um dos principais cânceres de pele. Alguns filtros não bloqueiam o UVA, então tem que prestar atenção nos filtros solares se tem bloqueio de UVA. A partir da legislação do ano passado, que vai entrar em vigor no ano que vem, tem que ter escrito no rótulo PPD e quanto que filtra qual é a proteção dele em PPD. Hoje a gente vê muito FPS, né? FPS é para UVB, o UVA é o PPD. E o UVA ele causa também manchas na pele, que é chamado de melasma, muito mais frequente em mulheres, a nossa grande maioria aqui hoje, 10% apenas em homens. Quem ficar até o final, a gente vai sortear um negocinho da Biosente, eu não sei como é que as meninas vão fazer depois, um kitzinho, tá, de alguns cosméticos. O UVB não bronzeia, tá, vai causar queimadura, também causa alguns tipos de câncer, aquelas pintas nas pessoas, que deixa marcado ao longo da idade, principalmente a partir dos 30, 20 e poucos, 30, 40 anos, começa a marcar muito. É o UVB que estimula a síntese de vitamina D. Praticamente todos os filtros solares bloqueiam o UVB, se não bloquear o filtro solar não é bom. E os vidros também são bloqueados, ou seja, bloqueia o filtro, os vidros bloqueiam o filtro, o sol, os raios UVB. Já não bloqueia nada do UVA, tá? Esse senhor ali, ele passou 28 anos dirigindo, caminhoneiro, então o lado direito dele, ou esquerdo, conforme quem está, passou direto ao sol, então ali muito UVA, e causou esse envelhecimento. 28 anos no volante. Né? Bom, aqui foi feita uma montagem na foto, foi pego a foto do lado envelhecido e passado, ficaram o rosto inteiro envelhecido, e no outro o contrário. Então vejam quantos anos a mais daria para essa pessoa, né? Por causa do raios UVA. Aqui a gente tem um videozinho que mostra sobre a pele, se eu puder mostrar. The bear we sometimes lay our forehead on it when we feel tired.
Microscopicamente, a gente vai aumentando isso e mostra como é que é formada ela, né? Aparentemente a pele é muito bonita, mas vai indo e vê a formação dela. Ali são células mortas escamando. Nós estamos ali na epiderme, que é a camada mais superficial. Getting rid of certain wastes of the body. This tormented landscape is our epidermis, magnified 150 times. Within it, the layers of cells are in constant renewal. Ali a gente já está entrando na epiderme, está mostrando um pouco mais da formação da segunda parte da pele. Nessa camada que a maioria dos cosméticos vão ter que agir para dar um bom resultado. E nós estamos ali com um pouco aumento ainda, né? E vai indo. As we move deeper, we come across living cells whose nucleus we can sometimes distinguish. Those regular bubbles we can see at the bottom of the screen. Above, flat cells emptied of their content constitute the upper layer of the epidermis. Within these, we find a very resistant protein, keratin, which can also be found in hair and nails and teeth. Nós vimos ali saída de folículos. Saída de folículos, onde tem os nascimentos de fios capilares. O mesmo folículo capilar é onde sai a glândula sebácea, ou seja, por isso que algumas pessoas têm problema de queda de cabelo. A glândula sebácea começa a liberar muito óleo, vai entupir e aí vai ter a queda. Nós estamos com um aumento muito grande, tem que ser um microscópio muito bom agora para poder observar isso tudo, né? E aí essa pele que a gente costuma ver, né? Pode passar, pergunta. Alergias, né, mas são respostas ao sistema imunológico. Em cosméticos podem causar coceiras, vermelhidão, descamação, ardências, bolhas. Intolerantes ao glúten pode desenvolver a DH, que é a dermatite herpetiforme, muito comum em celíacos. Eu não tenho esse número preciso, mas é em torno de 10, 15%, se eu não me engano, podem desenvolver essa dermatite. O tratamento é conhecer a causa, qual é essa dermatite, ou se qual é o tipo de alergia que está desenvolvendo, e visitar o dermatologista para esse diagnóstico, né? Tem vários tipos de dermatite, então o dermatologista vai poder identificar e orientar a pessoa para qual tratamento vai poder fazer. Sabe pouco ainda sobre a DH, é uma doença autoimune. Ela geralmente desenvolve nos celíacos, como eu já citei, ou doenças da tireoide. Então, na pele, tudo que a gente tem no corpo vai representar na pele, né? Então a pele vai refletir o que a gente está passando naquele momento, e essas dermatites são reflexos, aí reflete em forma de bolinhas, vermelhidão, manchas, coceiras, né? Pode dar uma queimação muito forte também. Então ali no abdômen, essa é um caso muito grave, né, de um tipo de dermatite, é a herpetiforme, e no braço também. Geralmente elas causam mais em braços, membros superiores, inferiores, pernas também, mas desenvolvem em qualquer parte do corpo, nádegas, rosto, não tem lugar para ela agir. Como o tratamento tira o glúten, né? Corta completamente. E para DH é cosmético sem glúten.
Se usar ele numa pele que está danificada, vai inflamar muito mais e o processo para depois tratar vai ficar muito pior. Porque essa pele danificada vai ter manchas, essas bolinhas vão começar a estourar e vai marcar, e aí complica muito mais esse quadro, né? O glúten, as meninas já falaram bastante sobre ele, né? Pode passar. A formação de cosméticos, ela depende muito de uma emulsão. Ou seja, a emulsão é a base para fazer esse cosmético. E aí, dependendo do que a gente vai tratar ou no que a gente vai desenvolver, essa emulsão tem que ser adequada. Então, por exemplo, se vai ser feito um shampoo, a emulsão é uma base líquida. Se eu vou fazer um produto para celulite, por exemplo, a emulsão deve ser de base oleosa. Ou seja, um gel, ele não vai ter tanta afinidade para agir lá naquela camada, como para vocês lá atrás, na camada de gordura, e fazer o papel de levar o ativo e tratar isso todo, né? Então, a emulsão é o veículo responsável para fazer com que o ativo cosmético vai ter esse funcionamento. Um shampoo para queda, então tem que ter um ativo bom, tem que fazer aquela base ser bem preparada para que leve esses que desempenhem essa função, né? E o glúten pode estar presente em todos os cosméticos. Batom, shampoo, tem muito shampoo que usam aveia, usam trigo, que ele é muito bom para o cabelo, trigo, aveia, mas existem coisas muito melhores que dá para se fazer. Então, quem tem uma DH, por exemplo, no couro cabeludo, começa a ter muita coceira e só usou esse shampoo, questão de minutos, já começa a desenvolver essas bolinhas e essas urticárias ali que vai ficar coçando o dia inteiro. E às vezes passa semanas para poder tratar. Como técnica, como tratamento, tem que cortar o shampoo onde tenha esse glúten. A Biosente é uma das poucas empresas que não tem nada de glúten na aquisição de matéria-prima, e nem desenvolvimento, pesquisa, formulação, nada de produtos cosméticos. A gente cuida para que não entre também nada que possa daí causar contaminação cruzada, né? Porque vocês já ouviram falar muito nisso, que não adianta tirar o glúten, mas aí ter outros produtos, tirar o glúten de um produto cosmético, mas ter um outro que vai desenvolver, que tenha a matéria-prima com glúten, e aí vai dar contaminação cruzada, né? Vai usar o mesmo recipiente, o mesmo tanque, e aí pode contaminar. Então, como objetivo da Biosente Cosméticos seria desenvolver cosméticos que causem pouca alergia, cosméticos que não tenham ativos cancerígenos, tá? Existem hoje mais de 20 tipos de ativos que podem desenvolver o câncer. Existe muita controvérsia em cima disso também, mas talvez alguns de vocês já ouviram falar. Desodorante, antiperspirante ou antitranspirante, que daí tem os derivados de alumínio e está muito ligado ao câncer de mama. Muitos dermatologistas, médicos, pesquisadores falam que sim, outros dizem que não. Tá? Então não tem um estudo conclusivo ainda sobre isso, mas não só o desodorante, mas outros cosméticos já existem esses ativos. Um deles, por exemplo, são os conservantes à base de parabeno que desenvolvem câncer. Podem desenvolver um câncer, né? Não só o de pele, tá? E além dos ativos cancerígenos, a gente também não coloca nada que possa ter o glúten, nada de origem animal, não fazemos testes em animais e nem adquirimos também matéria-prima que foram testadas em animais. Todos os testes são feitos in vitro ou em seres humanos mesmo. Todos os cosméticos que a gente desenvolve são cosméticos de tratamento. Então não tem nada de perfumaria, maquiagens. Tá? Muita gente está pedindo agora batom, base, porque está encontrando muito batom com trigo. Infelizmente, a indústria cosmética não tem nenhuma lei que obrigue a aparecer no rótulo que contém glúten.
né? Ou que não contém glúten. E nós colocamos em todos os frascos, em todos os rótulos, aquele selinho ali em cima, ó, com origem vegetais, livres de parabeno, que são conservantes, e também livres de glúten. Alguns produtos que a gente vai citar para vocês poderem conhecer BioScalp é um shampoo de tratamento capilar para queda e excesso de oleosidade. Então, como eu falei antes para vocês ali, lá na derme está o folículo piloso sendo entupido, o cabelo começa a afinar e ele vai cair. Então, geralmente as mulheres depois dos 40, 50 anos começam a cair, ter queda. Homens dos 25, 30 começam a ter quedas. Se for causa genética, já começa nos 17 e aí não vai ter muito o que se fazer no cosmético, porque está morrendo a raiz do cabelo mesmo, né? Mas se for uma queda por motivo de entupimento do folículo piloso, ele vai resolver, tá? Leave-ins são produtos de tratamento pós-finalização, né, pós-lavagem do cabelo. Aqui a gente pegou uma menina, mostramos o cabelo antes, aplicamos, e aqui ele passou por um processo de escova também. Então aumentou muito o brilho e a permanência do liso, redução de pontas duplas. Aí tem shampoos, condicionadores, máscaras de hidratação intensiva. A cada 7 a 15 dias o ideal é fazer uma aplicação de máscara para que tenha um cabelo mais hidratado. Começa a ressecar principalmente as pontas. O cabelo ele é morto, tá? O cabelo não é vivo, como algumas pessoas costumam dizer. Ele já nasceu ali, ele morreu. Então vai ficar ressecando esse cabelo e as raízes, as pontas desse cabelo precisam de tratamento ou então tem que ser cortado. Pode passar. Pode passar. Volta uma, por favor. Isso. As pessoas costumam, principalmente as mulheres, ser muito vaidosas e aí elas se preocupam só com a maquiagem, com a base, para ficar tapando ali as imperfeições. E às vezes elas esquecem que tem que tratar a oleosidade, tem que tratar, manter uma limpeza melhor na pele. Então a gente desenvolveu um sabonete feito da lama vulcânica, onde ele regula a oleosidade por várias horas, tá? Fica 3, 4 horas sem desenvolver aquele excesso de óleo. Isso serve para depois que vai fazer aquela maquiagem toda e ter aquele reboco forte, como algumas costumam ter. Então não começar a escamar tudo, né? A cair isso. E a argila, ela tem um mineral muito interessante que deixa a pele esticadinha. Então, assim, tu passou ele, tu lavou o rosto com esse produto, tu vê a pele bem esticadinha naquele momento. E isso fica por alguns minutos. É um produto muito legal. O Liskin é um anti-sinais que a gente desenvolveu. Nos testes clínicos dele, chegou a mostrar 96% de melhor hidratação na pele e 45% de redução de rugas. Não adianta eu chegar e querer dizer aqui para vocês assim, que vai usar ele um mês e a pele vai ficar aquela coisa bonita tudo de novo, porque eu estaria enganando, né? Então, o que tem que ser feito? Começa lá nos 28, 30, 40 anos, vai fazendo uma hidratação boa com um produto muito legal. E quando chegar lá nos 60, 70 anos de idade, vai ver que a pele ficou muito melhor. Porque tu fez um tratamento preventivo, né? E não precisou fazer depois aqueles tratamentos incisivos com uma cirurgia. Isso foi feito testes com pessoas de 36 anos até 65. Em todos os casos mostrou melhor hidratação e melhor redução de rugas, mas conforme a idade da pessoa mais nova, melhor é o benefício, né? Melhor é o resultado. Esse produto para os pés, em 3, 4, no máximo em 7 dias, começa o pé ficar desse outro jeito. Então aqui é um pé bem escamado, né? Rachaduras, e aí uma boa hidratação, o pé volta a ser aquilo que ele era antes. O mesmo acontece para produtos para mão, que a gente também tem mãos e cotovelos. Às vezes a pessoa esquece da cotovelo e fica o cotovelo seco, né? Pode passar.
Hidratantes corporal aí com vários tipos de essências, sabonetes líquidos também para dar uma boa hidratação corporal e aí melhorar a chance de não deixar a pele seca, que vai rachar e aí vai entrar micro-organismos e aí começam as causas de doenças também, né? E para casa, a gente desenvolveu casa, escritório também, linhas de aromatizantes, águas perfumadas. Pode passar. Um videozinho de apenas 1 minuto mostrando um pouco mais sobre a empresa que eu citei. Então, só para finalizar, a pele reflete aquilo que a gente está tendo de algum problema interno, né? Então, se tem alguma infecção, verifiquem, porque ela está refletindo um problema, pode ser de saúde, pode ser uma doença, ou pode ser apenas um processo alérgico de um cosmético, né? Ali estão meus contatos, quem precisar esclarecer alguma coisa, também vão estar à tarde ali na feira, com um estante. Muito obrigado pela oportunidade. Pergunta para Denise Carreiro. Qual o papel dos probióticos na recuperação da mucosa do intestino? É interessante fazer uso quando ainda o intestino não está íntegro? Principalmente, né? Então, assim, as bactérias saudáveis, elas são responsáveis por fermentar, né? Principalmente fibras solúveis, insolúveis, prebióticos, etc. E nessa fermentação, elas liberam os ácidos graxos de cadeia curta, que mantêm a parede intestinal íntegra. E as bactérias saudáveis, além de elas manterem a integridade da parede intestinal, elas fazem um processo constante de ativação para ser formada as células de defesa e elas maturam as células de defesa. E 60% a 70% das nossas células de defesa, quem produz é o tecido linfóide intestinal. E além disso, são as bactérias saudáveis que produzem as substâncias que vão dar origem às células que toleram antígenos alimentares, antígenos ambientais, antígenos da própria microbiota e evitam a formação de autoanticorpos. Então eu falo que para mim hoje é uma das coisas mais importantes, porque vocês viram todos os fatores que eu citei que acabam com a microbiota saudável, que é baixo consumo de legume, verdura, frutas, cereais integrais, alto consumo de carboidrato refinado, açúcar, álcool, refrigerantes, antibióticos laxantes, antiácidos, anticoncepcionais, enfim. Os medicamentos utilizados hoje com muita frequência, muito comum, todos eles têm uma ação de acabar com a microbiota intestinal. Então, na verdade, quando um dos principais fatores que evitam ou que quebram a tolerância do organismo a qualquer tipo de agressor, inclusive ao glúten, é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, sem dúvida, ela é um dos principais fatores quando eu quero modular o sistema imunológico e voltar a tolerar agressores, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Muito obrigada. Mais uma pergunta, então, para Denise. Se a mãe é celíaca, devemos introduzir glúten ao bebê ou evita-se? Mais do que nunca, se a mãe é celíaca, vale a pena, antes de qualquer coisa, fazer o teste genético, fazer o HLA DQ2, DQ8, né? Se for positivo, de todo jeito, para qualquer criança que eu acompanho, eu não aconselho entrar o glúten antes do 1º ano de vida. Porque o bebê,
ele não tem ainda a integridade da parede intestinal igual a do adulto. Formação de ácido clorídrico igual ao do adulto, formação de enzima digestiva igual à do adulto. Isso vai se completar mais próximo de 1 ano de idade e efetivamente mais parecido com o adulto até 2 anos. Por isso que a maior parte dos lugares que vocês pesquisarem vai estar escrito que os alimentos de maior potencial alergênico não devem ser dados para a criança até o 1º ano de vida, e se for filho de pais alérgicos, e no caso aí, uma mãe ou pai com doença celíaca, até o 2º ano de vida. E os atuais estudos estão comprovando isso, que quanto mais tarde entra com o glúten, menos chance de desenvolver doença celíaca, tá? Então, sem dúvida nenhuma, para os pacientes que eu acompanho, eu sempre oriento, sugiro, aconselho a evitar. Então, vou selecionar algumas perguntas por causa do nosso tempo aqui. Denise, quem quiser ficar, pode ficar. Pessoal, o pessoal está pedindo teu e-mail, depois se tu puder. Olha, eu vou dar o site, que aí entrando no site tem tudo, tá? Tem e-mail, tem vídeos, tem blog, tem tudo. O site é www.denisecarreiro.com.br, tá? E a partir do site tem todos os contatos, e-mail, telefone, tudo. A próxima, então, para a Denise também, sobre os tipos de trigo. Farinhas que dizem trigo durum são realmente feitas com esse trigo? Isso torna a farinha menos tóxica? E existe um nível saudável de consumo de glúten? O que acontece é que, teoricamente, o trigo durum, ele é aquele trigo tetraploide, ele é um antes do aestivum, né? Que é onde carrega mais o glúten tóxico. Isso não quer dizer que ele que ele pode ser usado pelo celíaco, tá? Então, ainda não se tem segurança de usar para o celíaco de jeito nenhum. Mas para as pessoas que têm mais uma intolerância ao glúten, dependendo do nível dessa intolerância, dessa alergia, desse processo, ele pode ser usado de vez em quando. Não tendo doença celíaca, se você volta a resgatar a tua capacidade de tolerar antígeno, a tua microbiota, a integridade da parede intestinal, os nutrientes para eliminar a toxina, normalmente esse consumo pode acontecer desde que ele não seja diário. Então, o mais importante é dar um tempo para o organismo. Eu consumi um dia, passa 2, 3, consome de novo. Não consome durante a semana, consome fim de semana. Quando? Quando tem sintomas ligados a qualquer outro tipo de sensibilidade ao glúten. Então, normalmente, a gente tira, às vezes, por um período, dependendo do quadro que a pessoa passa, ela está no período agudo, a gente tira por 1 a 2 meses. Dá uma desintoxicada, vai entrando com nutrientes, regula a microbiota, equilibra a alimentação e depois vai fazer um rodízio que vai variar de 2 a 4 dias, 5 dias entre um consumo e outro. Então, essa segurança, ela é individual. Normalmente, não só a gente que avalia, a pessoa te fala. Depois que ela tem um período que ela equilibra o organismo, ela chega para você com clareza e ela fala: eu posso comer 2 dias, eu só não posso comer o 3º seguido. Eu posso comer uma vez a cada 4 dias. Então, é um processo totalmente individual. Então, não existe uma regra, tá? E a gente também vai estar à tarde lá na feira com o livro, e aí depois também, quem tiver mais dúvidas, a gente está conversando com o pessoal, tá? Posso complementar essa pergunta? Opa, por favor. No momento que você o seu organismo já não está tolerando, no momento que você vai estar ingerindo, você não está agredindo os organismos? Então, quando você tem um processo onde você está num quadro onde você perdeu a tolerância, entendeu? Então, nesse momento, tira. E aí nós vamos recuperar, fazer, na verdade, qual é a mágica disso tudo? Mudar comportamento alimentar. Vamos voltar a comer legume, verdura, fruta, cereal integral. Vamos comer comida do tempo da vovó, né? Em vez de ficar comendo lanche o tempo todo, arroz, feijão, carninha, legume, verdura, fruta. Não substituir jantar por lanches, que é um dos maiores erros que as pessoas fazem na vida, é substituir jantar por lanche. Tá? É tomar líquido durante a refeição, que é uma coisa que acaba com a capacidade de absorver e de controlar a microbiota intestinal saudável e digerir a própria proteína. Então, existem hábitos alimentares que você vai resgatando, que é um resgatar, que era coisa natural lá atrás. Quando você resgata isso, você volta a dar condições do organismo tolerar o que não é legal para ele.
E aí, a partir disso, você consumiu um dia, passa 2, 3, consome de novo, observa o organismo, vê qual é o teu limiar. Eu costumo falar que um organismo saudável, ele não mostra, ele grita, tá? É a hora que a gente está com ele desequilibrado que a gente perde a noção de saber o que está sendo legal e o que está agindo como droga, como a Regina falou, tá? Então, mais uma pergunta. Uma pessoa nasce celíaca ou conforme os hábitos alimentares pode se tornar celíaca? Ou ambos? Ou é o excesso de dieta desequilibrada? Nasce com predisposição a desenvolver doença celíaca, tá? A predisposição genética. E ela vai desenvolver dependendo do contato frequente com o glúten e dos fatores que fizeram ela perder a tolerância a esse agressor. Tá? Vou passar para a próxima, então. A pessoa pergunta se existe o que é fécula, né? E se existe diferença entre a farinha, o polvilho, o farelo e as féculas. É o modo de moagem, de processar, não vai fazer muita diferença no conteúdo nutricional. Tá? Se eu quiser usar a farinha de arroz, a aveia, você tem polvilho doce, polvilho azedo, araruta, né? As receitas para intolerância à glúten, elas citam a fécula. E eu não entendo bem se a fécula é um tipo de refinamento, porque fala da fécula da mandioca. Fécula da mandioca é o polvilho É o doce. polvilho, é isso que eu Entendeu? penso. Então, na verdade, aonde você vê fécula de mandioca, você pode usar o polvilho doce, o polvilho azedo, você pode usar a araruta, você pode usar a maisena, você pode usar a fécula de batata, entendeu? Na verdade, o bom é a gente fazer nas experiências. Porque hoje em dia a gente faz qualquer coisa com qualquer consistência. Na minha casa há 20 anos que eu não uso glúten com frequência, né? De vez em quando a gente consome, não tem ninguém celíaco, a gente consome. Mas assim, com frequência, há muitos anos não entra trigo na minha casa. A gente consome fora de casa. Então eu faço tudo que você imagina e não imagina também, tá? Bom, essa pergunta é sobre diagnóstico, eu creio que é para a Denise também. Como é diagnosticada a doença celíaca? Existe algum exame específico? Não sei se foge da tua área, pergunta. Onde se faz? É um diagnóstico de exclusão? É baseado em sinais e sintomas? São muitas perguntas. E na infância, os sinais e sintomas, quais são? O diagnóstico da doença celíaca, ele é um diagnóstico do médico, né? Porque precisa de, em muitos casos vai precisar de biópsia, que é um processo invasivo. A gente pode sim pedir alguns exames, e esses exames são normalmente pedidos quando você detecta que a pessoa vem num processo de doença crônica uma vida inteira, né? E taxada de muitas vezes hipocondríaca, tá? Ou de fresca, ou algumas coisas assim, só assim, nunca sai, tá sempre doente, né? E vai indo nesse processo. Só que no consultório, como eu trabalho com alergia alimentar há muitos anos, a gente tem um contato com as doenças desencadeadas por alimento, coisa que nem sempre a maior parte dos médicos tem. Então, muitas vezes a gente consegue pegar um processo que você fala, tá aqui, ó, isso aqui tem grande chance de ser o glúten. Normalmente, o que a gente vai fazer? Encaminhar para o médico e falar, faça o diagnóstico de doença celíaca, converse com o médico e faça ou descarte o diagnóstico de doença celíaca. Porque se fizer o diagnóstico da doença celíaca, vai mandar para o nutricionista acertar a alimentação. Se descartar o diagnóstico da doença celíaca, vai mandar para o nutricionista para tratar as outras intolerâncias. Então, na verdade, a gente tem um papel muito mais importante em dar um norte para essa pessoa. O que ela vai fazer com essa alimentação? O que ela vai substituir? Como é que ela não vai se desnutrir? Mas, ultimamente, por causa da dificuldade, muitas vezes, de diagnóstico de doenças causadas por alimento, a gente acaba contribuindo muito no diagnóstico, não fazendo ou pedindo os exames, embora possa pedir. Exames de sangue pode pedir, não pode pedir biópsia, tá? Mas na minha prática clínica, eu encaminho para o médico e falo, pesquise. Ou vai diagnosticar ou vai descartar. A partir daí, a gente vai fazer o tratamento e vai fazer as adequações, todo esse processo, tá? Mas, com certeza, os sinais e sintomas, quando a gente fala que a clínica ela é soberana,
tá? Muito antes do que qualquer exame a clínica mostra, a clínica grita, tá? A gente precisa aprender a ouvir, tá? Mas que com certeza o organismo está mostrando, está gritando, ele está. Ainda pergunta-se na infância, né, quais os sinais e sintomas. Ixi, Maria, pode ser anemia não responsiva ao ferro, pode ser distúrbios de irritabilidade, de agitação, de alteração de humor, alteração de qualidade de sono, agitação das pernas, otite, amidalite, rinite, sinusite, bronquite, dermatite, tiroidite, labirintite, né? Então, as itites são sintomas, entendeu? Existem inúmeros sintomas possíveis. A gente tem que associar os sintomas à alimentação. Quem vai te dar o processo vai ser, os sintomas são esses, ok, vamos confirmar com a alimentação. Como é que é essa alimentação? Tá? Aí a gente cruzando esses dados, a gente chega ao diagnóstico nutricional. Certo. A próxima pergunta são sobre os testes genéticos. Eles são feitos onde? E eu queria complementar, porque hoje o padrão ouro é a biópsia ainda, né? Mas já existem estudos que dizem que se fizer todos os exames de sangue, ali tem que aparecer alguma coisa, né? E aí a gente sabe hoje que o teste genético, muitas vezes ele é até mais um preditor negativo, né? Quer dizer, aquela hora que você fala, não a grande chance, mais de 90%, é que não seja doença celíaca, porque a HLA-DQ2, DQ8 deu positivo. Dando positivo e sintomas positivos, aí você vai ter que ficar totalmente alerta, porque eu posso não ter ainda uma transglutaminase, um antiendomísio positivo, que são os testes mais fidedignos, ou uma biópsia positiva, que é aquele caso do iceberg celíaco, né? Eles podem ainda não estar positivo, mas os sintomas existem e o teste genético, a genética existe. Então, daí, para você desenvolver a doença, é um pulo. Então, aí vai ter que ficar totalmente alerta. Esses testes genéticos são testes feitos, são exames de sangue, tá? E que são feitos por qualquer laboratório, pode estar fazendo, né? Agora, o problema ainda e eu acho que isso deveria ser uma das maiores brigas nossas, colocar isso dentro dos convênios. E principalmente da saúde pública. Eu brinco que, eu até comentei com meu marido, porque eu falei assim, você viu o pessoal fazer teste de pezinho para doenças seríssimas, mas que são 0,001% da população. Uma doença celíaca, que hoje já é considerada de 1 a 2%, e ainda a gente sabe que é um iceberg, que a maior parte não é diagnosticada, se você fizer um testezinho de sangue, ver se tem um HLA-DQ2, DQ8 positivo, você tem tudo na mão para prevenir essa doença. E é um teste que deveria estar disponível na saúde pública e os convênios cobrirem, porque é um teste simples, um teste de sangue, que pode abrir inúmeras possibilidades, não só de diagnóstico, mas principalmente de prevenção, que eu acho que a gente tem hoje na mão tudo para poder trabalhar a prevenção, né? E não só correr atrás do prejuízo. Então, eu acho que com certeza tem. Os convênios, que tem convênio que cobre, tem convênio que não cobre. Quando não cobre, você vai encontrar esses testes de R$200 até R$1.200 por aí, tá? Então, tem que pesquisar. Certo. A próxima pergunta é possível regressão de doenças autoimunes associadas? Foi a Isabela que fez a pergunta. A minha. Eu já tive tiroidite de Hashimoto. Foi quando eu descobri e tirei o glúten, tá bom? E aí, eu passei 5 anos ainda tomando remédio, anticorpo positivo, hormônio positivo. Depois de 5 anos, os anticorpos negativaram, os hormônios foram regularizando, os nódulos sumiram. Fazem mais de 8 anos que eu não tomo mais remédio, né? De pacientes que eu acompanho que já desentortaram o dedinho, de artrite reumatoide, que já regrediram tiroidite, psoríase é uma das coisas mais simples da gente ter uma regressão. Agora, não é regressão, tá? Volta a chutar o pau da barraca, volta a comer glúten, deixa de ter equilíbrio, desequilíbrio microbiota intestinal. Eu tenho tendência a ter órgão de choque tireoide. Se eu chutar o pau da barraca, começar a comer tudo de novo e desequilibrar a alimentação, qual é a grande chance que eu tenho? De voltar a ter tiroidite de Hashimoto. Então, você não é que você cura, você tem domínio. A hora que você tira os fatores desencadeantes, melhora a tolerância imunológica.
Então você pode vir a ter um domínio desde que as causas você tenha elas sob controle. Aí, com certeza, tá? Aí não tem muito. A gente pode conseguir dar uma melhorada muito grande no processo. O Márcio aqui vai fazer uma pergunta. Ô Denise, eu sou intolerante também à lactose, né? E aí eu queria perguntar um negócio pra ti, é o seguinte, eu tomo uma enzima lactase de 500 miligramas, uns 10, 15 minutos antes, só que nem sempre ela dá certo. E às vezes vai 2, 3, né? E eu queria saber se tu tens uma informação de quanto tempo ela fica agindo após a ingestão dela. A primeira informação que eu tenho a te dizer é que sinto muito, mas intolerância à lactose é o menor problema do leite, tá? Então o que acontece é o seguinte, intolerância à lactose é um grande engano. O que acontece? Realmente existe. E é a deficiência da lactase, não digere a lactose, pode formar gases, estufar e baixar. Acabou. E normalmente ela acontece num processo de alto consumo e de desequilíbrio da microbiota intestinal, porque a própria microbiota intestinal produz lactase, tá? Isso é uma das grandes, né, coisas interessantes da microbiota, que ela produz várias enzimas digestivas, incluindo a lactase. O que acontece é que o que a gente não digere é proteína de leite de vaca. E o que acontece quando você pega uma proteína mal digerida? Não digere? Fermenta? Fermenta? Estufa? Forma gases? Sim. Só isso? Não. Aí ela pode inflamar o intestino localmente, passar para dentro do organismo e aí sim causar inúmeros processos inflamatórios crônicos. Então, em geral, o causador de processo inflamatório crônico é proteína de leite de vaca, não é a lactose. E quando você toma a lactase e você fala não funcionou, quer dizer que teve formação de gases, estufamento, muitas vezes irritação, alguma coisa não ficou legal. Ok, isto foi por causa da proteína mal digerida. Porque tomando a enziminha, aquele pouco de lactose que você poderia não estar digerindo, resolveu. Então, se não resolveu, é o que a gente costuma falar, o grande problema do leite não é a lactose. O problema sistêmico do leite é a proteína do leite de vaca, que ela é a grande causadora de processo inflamatório crônico quando em excesso e, de novo, em detrimento do que protege. Aí você vai gerando um processo inflamatório crônico, tá? Obrigado. E existe pelo menos que eu saiba, uma lista bem grande de produtos que são maquiados, mas que contêm em si o glúten, né? É o caso da vitamina E, por exemplo, né? A vitamina E é colocada em muitos cosméticos para melhorar a hidratação da pele, é um excelente ativo. E ele pode ser de origem do trigo, como pode ser de origem sintética. Então tem que questionar a indústria se tem ou não tem glúten, ou seja, de que origem é essa vitamina E, né? É um dos casos, por exemplo, que não dá para saber. Então eu tenho mais 2 perguntas e a gente encerra. Denise, acho que a pergunta é essa, né? Qual é a incidência de hereditariedade para a doença celíaca? Eu acho que a pergunta é se existe algum dado, né, que fornece... Olha, a partir do momento que tem alguém na família, qual é não sei, então, realmente eu não sei te dizer, qual é a porcentagem da pessoa desenvolver ou não a doença. A gente já sabe que assim, a maior probabilidade é quando tem alguém na família que tem doença celíaca. Agora, o quanto que é efetivamente, né, se é 40%, 50%, 60%, isso eu não sei dizer. Mas é protocolo do Ministério da Saúde. Tem doença celíaca na família, pesquise doença celíaca. E até tão importante quanto tem doença autoimune, pesquise doença celíaca. A gente vê criança começando a desenvolver diabetes tipo 1. Então, começou a desenvolver diabetes tipo 1, pesquisa doença celíaca e rápido, entendeu? Então, muitas vezes você consegue reverter um quadro ainda no berço, entendeu? Então, sem dúvida. E eu descobri o meu hipertireoidismo muitos anos antes e nunca foi levantado. E até hoje eu falo, qualquer paciente que chega no meu consultório com distúrbio de tireoide, eu olho para ele e falo, glúten, meu amor, tá bom? Agora vamos pesquisar por quê, tá bom? Existe uma ampla divulgação junto às faculdades de medicina?
Eu não sei, eu tenho a impressão que não tanto quanto deveria, porque a gente vê que uma série... Olha, eu vou te dar um exemplo, eu dou muito aula e dou muito aula para médico também, né? E um desses médicos que fez um curso comigo, fez curso de alergia, fez curso de suplementação, tudo, ele fez assim para mim, Denise, em 6 meses depois do curso, eu diagnostiquei 13 casos de doença celíaca. Na minha vida, eu nunca tinha diagnosticado um, tá? Então, assim, o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande do pessoal diagnosticar. E quando muitas vezes eu pego um paciente e às vezes eu mando para fazer um diagnóstico, a gente ouve assim, você não tem um processo clássico da doença celíaca para pedir, fazer o diagnóstico. Então, assim, eu acho que é muito pouco divulgado o próprio protocolo do Ministério da Saúde. Eu acho que você entrando no Ministério da Saúde, eles têm que ter o protocolo lá. Eu acredito que deva ter, sem problema. A gente pesquisou para o livro, né, Paulo? O livro que é esse livro Glúten, Toxicidade, Reações e Sintomas, eu dei uma pesquisada lá, aí a gente viu todo, porque até para colocar, na verdade a ideia foi um pouco isso, né, falar, escuta, né, já tem a sintomatologia, então, e já tem protocolos que já ligaram todo esse processo, então estamos esperando o quê, né? Com certeza, esse diagnóstico tardio é de um custo para o organismo absurdo, né? Custo também dos tratamentos, né, que se estendem. Não é? É custo em todos os níveis, né? Então, pessoal, para encerrar, vou fazer a última pergunta que tenho aqui em mãos. O que caracteriza para a Denise, né? Denise, o que caracteriza efetivamente um celíaco é o achatamento das velocidades? Ou, sendo constatado esse achatamento e outros danos no intestino, mas não havendo reações extremas, uma pessoa sintomática, o mínimo contato com o glúten causa o mesmo dano no intestino de um intolerante, tanto no intolerante quanto no alérgico? É essa a pergunta? O que acontece é o seguinte, na doença celíaca, vou tentar ver se era isso. Na doença celíaca, quando você tem o processo, né, a genética, tem a presença do HLA, DQ2, DQ8, quando esse peptídeo tóxico do glúten, ele atravessa a parede do intestino e vai lá para a lâmina própria do intestino, o organismo reconhece como um agressor e começa a produzir anticorpo contra ele. E esse processo, quando ele se liga no HLA DQ2, DQ8, né, que ele vai tentar, essa célula, HLA DQ2, DQ8 é chamada célula apresentadora de antígeno. Ela se liga no agressor e apresenta para o sistema imunológico combater. Quando ela faz isso, ela vai estimular os linfócitos B, né, as células B, a produzir anticorpos para combater. Mas começa a ter uma produção de anticorpos contra o próprio tecido, a enzimas como a transglutaminase, que vão fazer todo o processo de transglutaminase, antiendomísio, contra a própria gliadina, fazendo antigliadina. O que acontece é que essa produção de anticorpos faz com que haja uma agressão nas vilosidades, vai achatando as vilosidades e elas vão perdendo função. E como existe toda uma alteração da permeabilidade que abre buraquinho, as células da borda em escova, das vilosidades, são as que captam vitaminas e minerais. E a parede intestinal, quando ela está muito fechadinha, ela não deixa passar a macromolécula. Então, abriu essa parede, passou a macromolécula e por azar ainda tinha o HLA, DQ2, DQ8 lá nessa lâmina própria, pronto. Está feita a festa para poder começar a fazer anticorpo que vai aumentar o processo da destruição das células das vilosidades, vai achatar, vai alterar e isso vai para um círculo vicioso, porque quanto mais altera, mais passagem de macromolécula, mais produção de anticorpos e menos entrada de nutrientes. E aí vai começando a gerar esse círculo vicioso. E quem não tem doença celíaca, não vai ter esse ataque, fazendo a destruição local neste nível de achatamento das vilosidades. Mas como o próprio glúten aumenta a expressão da zoonina e abre um buraquinho na parede do intestino e outros peptídeos tóxicos do próprio glúten pode atrair linfócito para o local, pode ter um aumento de infiltrado linfocitário, pode ter uma inflamação local, pode ter uma má absorção de nutrientes, mas não no nível da doença celíaca. E aí não vai ser uma contaminação que vai desencadear o processo.
Aí tem que ser presença da macromolécula e, de novo, falta da microbiota saudável, falta de nutrientes que mantêm a integridade dessa parede. Então, vão sendo fatores somatórios que vão levar a inúmeros sintomas. Os sintomas que o glúten pode causar no organismo, independente de qual mecanismo for, costumam ser os mesmos. E quando o pessoal fala que um sintoma causado por uma alergia tardia ao glúten é menos, não é menos importante, mas é menos comprometedor do que a doença celíaca, não é verdade, tá? Porque ninguém que tem um autismo, ou que tem uma esquizofrenia, ou que tem uma artrite reumatoide, ou uma diabetes tipo 1, ou qualquer uma das doenças que o glúten pode causar, vai ter menos problema de saúde do que quem tem doença celíaca. Então, na verdade, o que muda é que no tratamento da doença celíaca, o cuidado com contaminação tem que ser muito maior e não pode voltar a comer o glúten. E nos outros processos, a contaminação já não vai ser o fator determinante e pode conseguir voltar a tolerar este glúten dentro do processo de equilíbrio alimentar.